A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Ora, essa palavra é fácil, né? A primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entrar no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios. Embora esses, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, todos, os quais não passam de ordenanças de carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Que Deus realmente abençoe esta porção da sua palavra. Podem se assentar. Nós já oramos, então vamos falar sobre está na hora da reforma. A frase final do texto de hoje fala sobre estando na hora desta reforma. E nós estamos estudando a primeira aliança. E hoje nós vamos passar um tempo observando um pouco alguns detalhes do tabernáculo. A primeira aliança preparou o caminho para a nova aliança. E isto foi imposto até o tempo oportuno de reforma. Tudo na primeira aliança aponta para a nova aliança. E nós vemos que a velha aliança é como uma sombra que é lançada na frente, mas que depois chega à realidade. Agora, nós sabemos que quando a realidade chega, não tem mais necessidade da sombra. A sombra vai servir de exemplo para nós. E nós olhamos para trás e vemos todas as sombras, os tipos, tudo apontando para Jesus. É a mesma coisa que se você tivesse um retrato de uma pessoa querida, e você sempre estava olhando para aquele retrato, orando por aquela pessoa, de repente era seu namorado ou namorada, você estava lá com saudades, e de repente essa pessoa chega.
O que você faz quando essa pessoa chega? Você vai abraçar e receber esta pessoa. Você não vai ficar lá olhando para aquele retrato o tempo todo quando a pessoa está presente. O retrato serve quando ela não está presente, mas uma vez que chega, não tem mais necessidade. É um simples exemplo do que esse texto traz para nós. É só um retrato. Mas já chegou Jesus Cristo. E nós não temos mais necessidade de ficar fazendo as coisas que estão naquele retrato. Mas nós queremos olhar para aquele retrato passado, observar algumas coisas importantes e os exemplos que apontam para Jesus. Por isso que hoje nós vamos fazer um pouquinho de aula. Tá? Por isso que eu peguei isso aqui na mão. Espero que vai funcionar. E funcionou até rápido demais. O tabernáculo. Vocês viram que no boletim nós colocamos também o tabernáculo. O tabernáculo foi instituído justamente para a adoração ao Senhor. Uma das coisas mais importantes do tabernáculo era isso aqui. Sabem o que é isso aqui? É a glória que descia sobre o tabernáculo. A glória do Senhor enchia aquele lugar. Esse tabernáculo tinha mínimos detalhes. Tinha a maneira como que as tribos se posicionavam em volta do tabernáculo. Tinha especificações para cada tribo. Nós observamos, e até o pastor Nil estava falando, quando damos a aula, e eu não tenho dado esta aula, mas o irmão deu Êxodo já também, né? Não. Mas quando é dado a aula de Êxodo aqui no IB, e acho que nas primeiras aulas que foram dadas, nós também montamos um pequeno tabernáculo. Daí foram aperfeiçoando isto, né? Fazendo as diversas peças. Lá no IB tem algumas peças. Vocês que são alunos do IB, depois podem verificar estas peças. Vai chegar um dia que vocês vão fazer. Mas, entrando no tabernáculo, isso aqui tudo era chamado tabernáculo, mas quando Hebreus menciona o tabernáculo, ele não está se referindo a tudo isso aqui. Ele se refere mais à parte interna. Por isso que nós temos que observar algumas coisas importantes que havia na parte de fora. Hoje, no nosso estudo, não menciona essa parte de fora. Mas nós precisamos entender esta parte de fora também, porque entrando, vocês estão vendo todos... Eu achei interessante aqui nisso aqui, colocou as mesas, e de fato, não tem as mesas especificando. Mas para matar os cordeiros deve ter tido. Então achei interessante também aqui os cordeiros, os bois, os novilhos, né? Tinha novilha vermelha também. E nós observamos que os sacrifícios eram feitos aqui nesse altar. Esse altar é chamado altar de bronze. Depois também tinha esta peça aqui que era muito importante, que era chamado o lavabo. Era onde o sacerdote vinha e se lavava. Ele se lavava completamente antes de entrar no santo lugar. Nós temos, olhando essas peças na parte externa, que saber alguns detalhes importantes. No altar de bronze, ele era um altar onde era derramado sangue, era sacrificado a ovelha ou o bezerro. Esse aqui era bem maior. Tem alguns detalhes sobre o altar do holocausto, o altar de bronze. Era feito de madeira de acácia. Era revestida de bronze. Então era feita de madeira e depois revestida de bronze. Em seus 4 cantos, na outra figura vê melhor, haviam 4 chifres. Existe um simbolismo muito importante aqui. Esse simbolismo é o simbolismo já da cruz do Calvário, lugar onde Cristo foi crucificado. O segundo móvel que nós vimos lá é o lavabo. O lavabo também tem algumas características que precisamos observar. Era feita de bronze, completamente de bronze. Havia ali água que era colocado para a purificação dos sacerdotes. Também o simbolismo era importante.
O simbolismo do lavabo era importante porque representa a purificação, o início da santificação. E nós vamos ver isso mais no próximo capítulo que vamos estudar. As diversas lavagens e os símbolos que isso também representa. Então, na parte externa, voltando aqui, temos essas duas peças. O altar de bronze, aqui dá para ver melhor os chifres, né? E olha o tamanho do lavabo. Só de ver o sacerdote se lavando, você vê que era uma bacia ou um lavabo de tamanho grande, onde ele se lavava. E muitas vezes ele tinha que entrar, fazer o sacrifício. E você pode imaginar, acho que o Clodô pode imaginar mais, que era tudo sacrifício de sangue. Então era ali feito muitos sacrifícios e tem que lavar constantemente, não tem, Clodoaldo? Tem que constantemente estar lavando. E assim era feito no lavabo. Na nossa lição de hoje, a parte externa não é mencionada. Só é mencionado o santo lugar e o santo dos santos. Então vamos já entrar no nosso texto e observarmos algumas coisas da velha aliança. A razão de estudarmos a velha aliança um pouco, o texto fala sobre a velha aliança. E é interessante que o autor de Hebreus diz, e disso não falamos agora pormenorizadamente, não é por pormenores. E até algumas coisas são um pouquinho diferentes, talvez não é porque ele estava passando por cima, mas ele estava fazendo um relato que todo judeu sabia de cor e salteado. Era algo que eles foram criados nisso, então eles conheciam muito bem todos os móveis, todo o sentido do tabernáculo. Olhando então no nosso texto, Hebreus 9, versos 1 a 5. Começa o texto dizendo assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Então a primeira aliança, tratando dessa primeira aliança, nós vemos algumas descrições. O seu santuário era santuário terrestre, mas nós observamos em primeiro lugar que era temporária. Não tinha o objetivo de continuar para sempre tendo este tabernáculo. Ele era erigido, levantado, até o tempo que veio o templo. E no templo também foi feito todas essas repartições. Depois também do templo, uma vez que Jesus veio, terminou. Não tem mais a necessidade de todas essas ofertas. Era temporário. Era temporário porque o tabernáculo terrestre é substituído pela nova, pela celestial, o santuário no céu. Mas algumas descrições desse tabernáculo, o verso 2 vai descrever. Diz, com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro. Nós ainda não entramos dentro do tabernáculo em si. Entrando no tabernáculo, tem 3 peças importantes. O candelabro ou o candeeiro. O candelabro, o candeeiro, tinha 7 hastes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este candelabro também tem uma representação muito importante. Era todo de ouro. Representava porque era para sempre deixar ali constantemente a luz acesa. Representava Jesus, a luz. Não representa tanto no sentido de Jesus a luz do mundo como quando ele estava aqui na terra, mas Jesus é sempre a luz. Então Jesus, a luz eterna. Esse era o sentido do candelabro, apontando para Jesus, a luz. Mas daí também tinha essa mesa. Eu vou mostrar mais em detalhes, mas era a mesa dos pães. A mesa dos pães, os pães eram trocados constantemente. Todo dia era trocado aqueles pães. Os sacerdotes entravam lá e trocavam. Aquilo era pão sagrado. E nós lembramos uma vez que Davi entrou e comeu do pão. E o Senhor nem o recriminou por isso. Mas nós observamos que era só dos sacerdotes. Esses eram os pães da proposição.
Esses pães também têm um sentido importante porque apontam também para Jesus. Cada uma das peças apontavam para Cristo. Daí tinha o terceiro, que era o altar de incenso. Nós temos que observar que Hebreus faz uma coisa diferente. Alguns vão dizer, achei uma contradição na Bíblia. Hebreus coloca o altar de incenso dentro do Santo dos Santos. No livro de Hebreus nós observamos somente essas duas peças sendo mencionadas no santo lugar. Mas entrando no Santo dos Santos, temos o incensário, o altar de incenso. O altar de incenso representa orações. E aí nós observamos por que o autor de Hebreus colocou ali. Porque hoje também nós nos achegamos diante do trono da graça em oração na presença do Senhor. O Santo dos Santos já é a presença do Senhor. Mas no tabernáculo que foi levantado no deserto, essas três peças eram dentro da primeira parte. Só destacando. O candelabro, 7 hastes, todas elas, tudo representa o Espírito Santo. Também, na sua sétupla manifestação. E nós observamos no livro de Apocalipse falando sobre isso. Aponta para Jesus, que é a luz, e aponta para o Espírito Santo. Tem um texto em Apocalipse que fala os 7 Espíritos. Não significa 7 Espíritos, mas é a sétupla manifestação do Espírito Santo. Mas além do candelabro, lembra que tinha também a mesa. Aqui dá para ver melhor. Essa foi a maneira que esta figura fez. Geralmente a gente pensa nelas 6 de um lado, 6 de outro. Mas na mesa tinha esses pães, e os pães representam também Jesus, e nós vemos que João 6,35, Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, os pães da proposição representa também Jesus. Daí temos o altar de incenso. Sobre o altar de incenso, eu coloquei as descrições como coloquei da bacia e do altar de bronze. Era feita de madeira de acácia, revestida de ouro, e havia também, olha, os 4 chifres igual o altar de bronze. Então, feita de madeira também, revestida de ouro, não de bronze. O altar lá fora era feita de madeira de acácia e revestida de bronze. Aqui dentro, então, temos o altar de incenso feito de madeira de acácia e revestida de ouro. O incenso era especialmente feito para se queimar na presença de Deus. O incenso era continuamente queimado na presença de Deus. E aí temos o simbolismo. Representa a intercessão de Cristo na glória. Lembra que Jesus realiza 2 trabalhos específicos no céu. Ele é o nosso sumo sacerdote que está lá intercedendo por nós. E ele também é o nosso advogado que está lá nos defendendo. Esses são os 2 ministérios de Cristo nos céus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Mas continuando no nosso texto, falou do candeeiro, falou da mesa dos pães, do altar de incenso. Daí fala sobre entrando dentro do Santo dos Santos. Entrando dentro do Santo dos Santos, primeiro você vê, esse lugar é chamado o Santo Lugar ou Lugar Santo, tanto faz, né? O Lugar Santo. O Santo dos Santos é chamado Lugar Santíssimo ou Santo dos Santos. Esta era o segundo véu. Quando chega no verso 3 do nosso texto, o que diz o verso 3? Pois por trás do segundo véu, esse é o verso que eu coloquei no boletim, se encontra o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Às vezes confunde um pouquinho, porque fala tabernáculo e você pensa no tabernáculo todo. Mas o tabernáculo especificamente
era o lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. Então nós observamos que havia essas 3 peças, e aqui em Hebreus essa peça é colocada aqui. Notaram? Então, o que havia entre o santo lugar e o Santo dos Santos? Havia aqui está fazendo para você poder enxergar, havia uma cortina. Esse é o segundo véu. Primeiro passava-se pela primeira cortina, daí fazia os serviços que eram realizados constantemente. Esses serviços, diariamente, o sumo sacerdote realizava. Mas a entrada no Santo dos Santos era apenas uma vez por ano. A entrada no Santo dos Santos era apenas num dia, chamado o Dia da Expiação. Nesse dia, então, é que ele entrava no Santo dos Santos. O nosso texto descreve um pouquinho sobre isso. Versículos, deixa eu ler o 4 e 5 antes de ver a sequência. Ao qual pertencia um altar de ouro, coberto de ouro. Esse altar, primeiro altar que é mencionado aqui, é o altar de incenso. Depois menciona a Arca da Aliança. Essa aqui é a Arca da Aliança. Toda coberta de ouro. E aí descreve algumas coisas sobre essa arca. Notem, e aqui só é mais aproximado, acho que todos já entenderam, tem 3 peças no santo lugar e uma peça no Santo dos Santos. Essa é a disposição normal, descrita no Velho Testamento, e agora aqui em Hebreus coloca isso aqui, está quase chegando lá, mas coloca aqui dentro também, na descrição do Santo dos Santos. O qual pertencia então ao altar de incenso, passando no segundo véu. E a Arca da Aliança. Agora, a Arca da Aliança era a coisa mais preciosa. Ela era toda coberta de ouro. Veja como que era muito importante essa arca. Ela era carregada por esses varais aqui, somente pelos levitas ou os sacerdotes, e quando ela mudava a tenda, ia de um lugar para outro, se carregava a arca nas costas, por isso que tem esses varais. Mas tinha que ser obedecido à risca. Lá em 2 Samuel e Crônicas fala de uma ocasião que eles estavam carregando de forma errada, e o Sá colocou a mão para segurar a arca. Vocês sabem o que aconteceu com o Sá? Ele foi fulminado, morreu no local. Tão sagrado que era esta arca. E nós observamos então que a arca tinha algumas coisas específicas muito importantes. Aqui sobre a arca tinha uma tampa que era chamado de propiciatório. Sobre ela tinha esses 2 querubins e com a sua sombra cobria a arca. A descrição não é uma descrição detalhada, mas veja que explica para nós, e sobre ela... Não, deixa eu ler o verso 4. Verso 4. O qual pertencia um altar de ouro para o incenso, a Arca da Aliança totalmente coberta de ouro. Daí, o que está dentro? Agora, o que está dentro? Abrindo ela, vocês já viram uma coisa que está dentro, né? O que está dentro? Qual que é a primeira coisa que você vê ali? As tábuas dos mandamentos. Tinham 3 coisas lá dentro. 3 coisas, o texto nos explica sobre essas 3 coisas. Abrindo a arca, a tampa da arca, então encontrava dentro uma vara, que era a vara de Arão, o bordão de Arão que floresceu. A segunda coisa que é mencionada, na verdade menciona primeiro, eu ia apontar ali, mas é aqui que eu tenho que apontar, era o pote de maná. Não adianta nada eu apontar lá, só porque eu estou olhando lá. O potezinho de maná tinha uma importância muito grande. Era uma urna de ouro, coberta de ouro, contendo o maná. O maná também tem uma representação muito grande sobre Jesus.
porque aponta para Jesus, que é o pão da vida. As tábuas da aliança, que também estavam ali, era para lembrar os 10 mandamentos, a lei moral de Deus. A vara de Arão, esta vara que floresceu, representa Jesus na sua ressurreição. Então nós observamos que tudo ali tinha um sentido importante. O pote de maná, Jesus, o pão da vida. A vara de Arão, Jesus, a ressurreição. As tábuas da aliança, Jesus, amor. Sabe por que Jesus é amor? Porque ele é o cumprimento da lei. E o amor é o cumprimento da lei. Então nós vemos também na lei apontando para Jesus. A tampa. A tampa era de suma importância. Deixa eu voltar ali. Por que era tão importante essa tampa aqui? Isso aqui era chamado de propiciatório. Tem 2 sentidos importantes e geralmente em Romanos eu explico. Lá é o lugar de propiciação e aquele que faz a propiciação. Jesus cumpre perfeitamente esses 2 tipos. Jesus é o próprio lugar da nossa redenção, da nossa propiciação. E Jesus é Ele também que nos dá a propiciação ou a redenção. Então, sobre o propiciatório era aspergido sangue. Nos versos 6 em diante, eu acho que eu não li os 5, então deixa eu ler os 5 antes de chegar lá. E sobre ela já expliquei. Os querubins de glória que com sua sombra cobriu o propiciatório. Aí o autor de Hebreus diz, dessas coisas não falaremos agora pormenorizadamente. Toda vez que eu estava decorando isso aqui, eu estava apanhando. Pormenorizadamente. Não falou, então, em detalhes. Mas veja, ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo o sacerdote para oferecer serviço sagrado. O que acontecia? Vamos voltar lá para o tabernáculo. O sacerdote, ele continuamente entrava aqui para oferecer sacrifício. Ele entrava aqui, mas não entrava lá, exceto no dia da expiação. No dia da expiação, esse é um dia muito especial, Levítico 16 descreve, o sumo sacerdote era vestido com vestes talares, vestes todas enfeitadas, muito bonitas. Tinham 12 pedras, as 12 pedras representavam as 12 tribos. Tinha 2 pedras que eram chamadas Urim e Tumim. Era ali que eles também consultavam Deus, buscavam a vontade de Deus. Tudo também tinha um símbolo muito importante. Mas no dia da expiação, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele tirava toda aquela vestimenta de sacerdote e colocava apenas uma túnica branca. E aí ele entrava com sangue e aspergia sobre aquela tampa. Era ali o lugar da propiciação. Ele aspergiu o sangue. Mas nós temos que lembrar que 2 coisas eram feitas naquele dia. Ele tinha que, naquele dia, primeiro fazer propiciação pelos seus pecados. Então ele ia lá, pegava aquele bode, confessava os pecados sobre o bode, era chamado bode expiatório, e depois o bode era morto. Pegava o sangue, agora vestido com roupas, não aquelas roupas sacerdotais, a roupa branca. Sabe que roupa branca deixa tudo manchado, né? Vocês também usam roupa branca, né? Mas tem que tomar muito cuidado. Assim eles cuidadosamente iam com aquele sangue e aspergiam sobre a tampa, fazendo propiciação primeiro pelo seu pecado. Era tão sério o procedimento que era amarrado uma corda.
porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Se entrasse no Santo dos Santos, seria morto. Então o sumo sacerdote naquele dia, aquele único dia, ele entrava tomando todas as precauções, levando sangue para oferecer primeiro por si. Tinha uma cordinha lá, se está mentindo, está pecando, se tem alguma coisa que ele não... Talvez ele morreria naquele instante. Daí ele voltava. Quando ele voltava, tinha um segundo processo que ele fazia. Pegava 2 bodes. Um chamado o mesmo nome, bode expiatório, no qual ele confessava os pecados do povo. Agora não era o seu próprio pecado. Ele, em cima daquele bode, ele confessava o pecado do povo. Ele sabia que tinha muitos pecados, ele se identificava com o povo e colocava a mão sobre aquele bode, confessava todos os pecados e matava o bode. Por isso que ele era expiatório. Pegava o sangue, levava aquele sangue para dentro do Santo dos Santos. E agora aqui nós temos que lembrar, voltando para aquela figura aqui, que era aspergido sobre essa tampa aqui, que era chamado de propiciatório. Sobre ela era aspergido o sangue. Veja, toda essa figura, todo esse serviço era muito importante, feito no dia da expiação, mas apontava para a vinda de Cristo. Então, primeiro, note no texto, agora lendo o texto, talvez vocês vão poder entender melhor. Verso 7 em diante. Mas no segundo, estão comigo no verso 7? O sumo sacerdote, não sem sangue, ele tem que entrar. Ele sozinho, ele não podia entrar com mais ninguém, só ele, sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece primeiro por si e pelos pecados de ignorância do povo. Esses são aqueles pecados que foram cometidos que eles não lembravam que tinham cometido. Iam acumulando os pecados também. Por isso no dia da expiação era feito isto. Agora verso 8 diz ainda nessa descrição, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho para o santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. O primeiro tabernáculo ainda estava erguido, ainda não tinha a vinda de Cristo. Mas aí notem no verso 10, a descrição que é feita aqui, verso 9 e 10. É isto uma parábola. Lembra que eu falei sobre a foto? É isto uma figura. Se nós ficarmos só olhando estas figuras aqui, depois que Jesus vem, nós estamos ficando com a sombra ao invés de ficarmos com a realidade. Isto é uma parábola, é uma figura para a época presente. E segundo esta, se oferecem dons como sacrifícios. Já expliquei que tem os 2 tipos de sacrifícios. Os dons são aqueles sacrifícios sem sangue. E os sacrifícios eram sacrifícios de sangue. Oferece dons como sacrifícios. Embora esses, por mais que sejam importantes, embora esses no tocante à consciência, são ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta conta. Culto. O sumo sacerdote ia, oferecia, repetia isso anualmente no dia da expiação, mas ainda assim eram ineficazes, porque era apenas a sombra daquele que viria. Hoje nós vamos ficar só na velha aliança, mas o verso 10 ainda diz o seguinte, que não passam de ordenanças. Essas ordenanças do Velho Testamento não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, em bebidas e diversas abluções. Havia muitas regras. Ah, que bom que nós não estamos no Velho Testamento, né? Ah, que bom que nós não temos que oferecer esse tipo de sacrifício. Às vezes você fala, mas o sacerdote comia muito churrasco, né? O altar de bronze ali estava funcionando direto.
Nós fazemos também muitos outros sacrifícios, mas não são sacrifícios como esses. Esses eram para o Senhor que eram oferecidos. Mas eram sacrifícios passageiros, temporários, como nós vimos no começo do capítulo 9. E diz, diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Irmãos, nós não temos que fazer isso mais, porque Jesus já veio. Nós não temos que fazer isso mais, porque o tempo de reforma já chegou. Aqui comparou com uma comparação não muito boa, mas dá para... Quando você compra um carro novo, quantos aqui já compraram um carro novo? Comprei uma vez, primeira vez. Vários aqui já compraram um carro novo. Às vezes, só porque mudou de ano, eles mudam algumas coisinhas no carro. Eu comprei um carro novo, mas comprei com modelo antigo para ficar mais, porque era mais barato. Mas o próximo só tinha umas coisinhas de nada mudadas. O próximo modelo, acho que era 2014 na época quando eu comprei, tinha coisinhas mínimas mudadas, mas já valia não sei quanto a mais por causa dessas pequenas mudanças. Irmãos, aqui não vai ser só pequena mudança, não. Não é só uma mudança de modelo. O modelo agora é totalmente trocado. Seria, se fosse de carro, de uma charrete para um Corvette. Só para rimar. De um carro bem simples, ou de um... A gente falava lá que o Fiat 147 era como uma charrete, né? Uma carroça de tão ruim. Eu já tive aquele carro. É ruim mesmo. Mas daí andando no Fiat de hoje, né? Fit, né? Honda Fit. É outra coisa. É essa mudança. A mudança do velho agora total. Não só uma mudança de modelo de um ano para outro, mas uma mudança completa que o Senhor vai trazer com esta nova aliança. Mas os hebreus, os judeus, mesmo depois que Cristo veio, eles queriam continuar na lei. Continuar na observação da lei. E Romanos 6,14 diz que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça e a verdade. Por mais que seja bonito e interessante estudarmos todos esses símbolos, esses tipos do tabernáculo do Velho Testamento, ainda nós sabemos que tudo isso aponta para Jesus. E que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Foi necessário Cristo derramar o seu próprio sangue para nos salvar. Eu coloquei na conclusão uma citação de M.R. Dehan, que é o fundador do Pão Nosso de Cada Dia. Ele disse: a Bíblia é um livro de sangue totalmente distinto de todos os outros livros, por uma razão. Ela contém sangue circulando por todas as suas páginas. De Gênesis até Apocalipse, vemos um rio de sangue. Sabe, tem uns liberais hoje que querem tirar o sangue da palavra. Não, tem muito sangue aqui. Mas se não fosse pelo sangue de Jesus, nós não seríamos salvos. Do teu pecado te queres livrar? Seu sangue tem poder. Sim, tem poder. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Em 1 Pedro 1, 18, 19 diz: sabendo que não foi mediante coisas incorruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem mácula, o sangue de Jesus. Jesus veio e cumpriu tudo isso. Nós não precisamos mais viver na sombra. Nós temos Jesus, a realidade presente. Diz que certa vez o grande evangelista John Wesley estava voltando de um culto e ele foi roubado. Atacaram John Wesley e o ladrão pensou que ia conseguir bastante dinheiro, mas pastor, servo do Senhor, não anda com muito dinheiro, só alguns tocados ele conseguiu. Mas na hora que ele ia embora, Wesley disse: para, quero só dizer uma coisa para você, o sangue de Jesus purifica você de todo o pecado.
O ladrão foi embora. Ele orou: Senhor, faça esse ladrão se arrepender. Faça ele vir a crer em Jesus como Salvador. Alguns anos passaram. Depois de um culto, ele estava, como nós fazemos muitas vezes, cumprimentando as pessoas. E chegou uma pessoa para lhe cumprimentar e disse: Senhor Wesley, eu fui o ladrão que te roubou naquele dia. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Obrigado pelas palavras que você disse, o sangue de Jesus. Foi por causa daquelas palavras que eu me converti. Aí Wesley parou e falou: não foi pelas minhas palavras, foi pelo sangue de Jesus. O sangue perfeito de Cristo, que purifica de todo o pecado. Irmão, se não fosse pelo sangue de Cristo, nós não seríamos salvos. Foi necessário Cristo derramar o seu sangue precioso em nosso lugar. Nós fomos comprados pelo sangue, fomos redimidos, no qual a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O sangue de Jesus tem poder. É o sangue que purifica de todo pecado. Bondoso Deus e Pai, eu peço que se tem alguém aqui que ainda não foi purificado do pecado, que possa se arrepender e crer em Jesus, recebê-lo como Salvador e assim ter a purificação através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Obrigado por isso, obrigado pelos exemplos do Velho Testamento que apontam para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E obrigado que Cristo fez tudo isso por mim. Obrigado que Cristo fez isso por todos que estão aqui. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.